Olá, estamos iniciando mais uma vez aqui o Olhar Especial e hoje pela primeira vez, gente, ao vivo. E eu quero agradecer a todos que nos assistem, as TVs comunitárias que levam esse programa para 66 canais comunitários. Quero agradecer você que participa conosco e também fazer um agradecimento especial a quem iniciou essa TV Osasco, né? Que foi lá atrás, há muitos anos, né? Pelo Michel, pelo Miguel, nossos agradecimentos a todos vocês. E aqui, gente, hoje nós vamos falar com vocês sobre bipolaridade e depressão, sobre saúde mental, né? Que hoje o Olhar Especial, ele não só fala da pessoa com deficiência, mas existe uma abrangência para os seus familiares e para a saúde mental de uma forma geral, que tantos preconceitos acontecem, né? Nós estamos aqui com uma associação muito importante, a Abrata, e estamos aqui com a Neila Campos, sua presidente, e Vivian Ascherman, diretora institucional da Abrata. A Abrata, gente, para quem nunca ouviu dizer, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, Bipolar e Depressão. Você já ouviu falar disso? Pois é, muito obrigada por estarem aqui conosco, né? E então, eu gostaria de começar perguntando como nasceu a Abrata. Maristela, primeiro nós queremos agradecer o convite de estar aqui na TV Osasco, no seu programa, porque é muito importante para a gente divulgar um trabalho que é voltado para a saúde pública, que é, no caso, o trabalho que a Abrata fez. A Abrata é uma associação que agora, neste mês de novembro, completa 18 anos de existência, que nós temos sede aqui em São Paulo e também um núcleo na cidade de Santos. A Abrata nasceu da vontade das pacientes, das pessoas que foram diagnosticadas com transtorno bipolar e depressão, dos seus familiares e de uma equipe de médicos do Instituto de Psiquiatria no programa ProGruda, no GRUDA, que é do Instituto de Psiquiatria de São Paulo. Certo. Por que nasceu essa vontade de criar uma associação? Porque há necessidade de um atendimento que nós chamamos de atividades de psicoeducação que a rede não oferece para o paciente. Além do tratamento clínico, o paciente com qualquer transtorno mental necessita desse apoio. E a rede pública ou a rede privada também não oferece esses atendimentos. E faltava esse braço no tratamento da pessoa com transtorno bipolar. Então, em 1999, nasceu a Abrata, que oferece essas atividades. Sim. Eu queria saber também o que é transtorno bipolar e depressão. Olha, primeiro eu gostaria de esclarecer que nós somos voluntárias da associação. Certo. Não somos médicos especialistas, então nós vamos falar como voluntária que nós atuamos, porque a Abrata atua com serviço 100% de voluntariado. Nossa! Nós trabalhamos com um viés científico. Claro, o nosso olhar é científico, até porque nós temos um conselho científico formado por especialistas no transtornos afetivos, que são médicos da Unifesp e do Instituto de Psiquiatria de São Paulo, mas a atuação, o trabalho, no meu caso e da Vivian, nós somos voluntárias. Certo. Então, nós vamos falar com pessoas e familiares de pessoas que têm transtorno bipolar ou depressão. Tá. Né? O transtorno bipolar, ele está classificado dentro dos transtornos afetivos ou dentro dos transtornos de humor, que promove que a pessoa manifesta uma alteração de humor. Ela tem momentos que ela tem um estado de depressão e momentos que ela tem um estado que é conhecido como mania eufórica, que ela tem uma agitação, uma inquietação muito grande e um pensamento muito acelerado, que nesse momento ela faz grandes planejamentos, ela tem ideia de grandes projetos, só que não consegue levar nada à frente. Né? Então, essa é a questão da bipolaridade. Quer completar? Então, um pouquinho mais. A diferença entre a depressão e o transtorno bipolar é que a depressão ela é unipolar, né? A pessoa tem só o estado depressivo. Ela não tem o estado oposto, que seria a mania, a euforia.
E o bipolar, então, ele tem os dois. Tem Ele os oscila dois. entre esses Ele dois oscila. universos. Por isso que se coloca bipolar, porque em momentos entendi. ele está numa situação alterada de um humor extremamente expansivo, e no outro momento, depois dessa fase, geralmente vem uma fase depressiva, em que a pessoa se recolhe. Em algumas situações tem um nível de irritabilidade, um mau humor, né? Tem um mau humor muito acentuado também, um grau de irritabilidade. Mas com o tratamento, tanto para o transtorno bipolar como para a depressão, a pessoa alcança uma qualidade de vida. É isso ela que eu ia perguntar. alcança uma estabilidade. Isso é uma doença? Sim, o transtorno bipolar é uma doença, como qualquer outra doença que o ser humano apresenta. Sim, só que é uma doença mental, né? Por isso a importância da gente aqui, né? Estarmos aqui junto, levando essas informações, né? Sobre como tratar, né? Isso. E deve ser muito difícil para a pessoa, porque assim, eu já passei por uma depressão e não é fácil. Eu imagino que ainda você oscilar o tempo inteiro, isso acontece o tempo inteiro ou no tratamento isso é controlado? Como é o tratamento da bipolaridade? Não existe uma oscilação o tempo todo. Ai, que bom. Tá? Assim, a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela tem momentos, períodos na vida dela, por isso que se chama episódios, não é o tempo todo. Ela tem momentos que ela tem uma alteração cerebral que provoca esse pensamento acelerado, essa inquietação, aquela fala contínua, quer fazer 1000 atividades. Então, ela tem, e para isso ser como diagnóstico de bipolaridade, ela mantém esses comportamentos por um período. Certo. E para isso não se agravar, para a pessoa não chegar a um episódio, a uma crise psicótica, então ela necessita de imediatamente procurar um psiquiatra, que é um profissional que trata dessas questões. E aí ele vai poder avaliar, é um sintoma de um transtorno bipolar, é um outro sintoma. E às vezes a pessoa tem isso em casa durante as semanas, não procura tratamento, e em seguida entra no estado depressivo, e muitas vezes a família acha, não, agora passou aquilo, aquele momento, e não procura um tratamento. Depois, já em um tempo, esse episódio retorna, e às vezes com mais intensidade. Nossa, eu queria que você falasse um pouco sobre como é o tratamento, né? Embora você não seja médica, Sim. vocês não são voluntárias da Brata, mas como é esse tratamento? É uma equipe multidisciplinar? Sim, como a Brata a gente segue todo um trabalho teórico com um olhar científico, a gente trabalha com metodologias, nós trabalhamos com evidências científicas, evidências médicas. Então, dentro do trabalho da Brata, nas atividades que nós oferecemos, que daqui a pouco eu vou te falar quais são, para as pessoas de toda a comunidade nos procurar, porque são atividades gratuitas. Então, a gente recomenda 4 pilares para a pessoa que apresenta não só o transtorno bipolar e depressão, como qualquer outro transtorno de ansiedade, pânico, esquizofrenia, borderline, qualquer outro desses transtornos. Primeiro passo para você se cuidar, procurar um médico psiquiatra para ele poder avaliar se realmente saber que transtorno mental, se você tem um transtorno mental e se tem, qual é esse transtorno. E o outro passo é a medicação. É uma medicação que tem que ser usada no horário correto, no tempo correto, não se pode interromper, quer dizer, aderir ao tratamento medicamentoso é essencial, porque é o medicamento que vai te dar uma qualidade de vida e te tirar os sintomas da doença. Temos outro fator que nós colocamos, buscar a psicoeducação, que são as atividades que a Brata oferece. O que é a psicoeducação? É onde você vai se informar sobre a doença, vai conhecer sobre a doença, vai aprender a lidar com os sintomas da doença,
vai conhecer outras pessoas que, como você, recebeu esse diagnóstico, e é muito importante a gente saber que não estamos sozinhos nesse momento. Claro. E o quarto passo, que todos são importantes, mas esse também é muito importante, que é a família. Então, porque a pessoa que tem um transtorno mental necessita muito do apoio familiar. Sem o apoio familiar é muito difícil a pessoa aderir ao tratamento com o psiquiatra, aderir à medicação ou mesmo participar das atividades da Abrata. E além disso é importante para o familiar também participar das atividades de psicoeducação que a Abrata oferece, porque nós temos grupos específicos para a família. Bom, a gente sabe que a informação é tudo, não é verdade? Sim. A informação diminui preconceito, né? Aproveitando tudo isso, você também me falou que vocês têm até um fisioterapeuta. Eu queria que você falasse que a Abrata é composta por quantos profissionais assim? É o seguinte, a Abrata nós não oferecemos tratamento clínico, não oferecemos psicoterapia. Tá. Todas as nossas atividades são atividades complementares ao tratamento clínico. Então, quais são essas atividades? Nós temos grupos de apoio mútuo para familiares e para as pessoas que têm o transtorno bipolar ou depressão. São grupos separados. Esses grupos acontecem de segunda a sábado. Sim. Temos um segundo grupo que é o grupo para jovens, para a partir de 14 aos 18 anos, porque os grupos de apoio mútuo é para adultos. Tá. E temos o grupo para jovens a partir dos 14 aos 18 anos. Temos um terceiro grupo que se chama grupo interatividade. É que o momento em que a pessoa com transtorno bipolar e depressão e o seu familiar se encontram para trabalharem o ambiente familiar. Os conflitos que às vezes acontecem em função da doença, dos comportamentos alterados, ou para trabalhar alguma relação, algo de sucesso que a família fez e que foi um benefício para o seu paciente. E uma vez por mês nós temos as palestras de psicoeducação, no último sábado do mês, que acontece no Hospital São Paulo, que é um CEPACO, que é um parceiro da Abrata. E temos um atendimento muito importante para a comunidade. Ah, é? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalinho, voltamos já já. E agora você acabou de responder a Clara, que perguntou se tinha algum grupo de apoio. Se tiver, quanto custa? Isso tem custo? Não. Como eu disse, todas as nossas atividades são gratuitas. Olha só, não gente, tem custo. Então, nós já vamos entrar aqui no eu vou intervalinho e aí a gente fala na próxima, tá né? Bom, tá ótimo. Tá certo? Obrigada. Bom, gente, nós estamos aqui hoje no Olhar Especial com a Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, Bipolar e Depressão. Vocês já tinham ouvido falar disso? Pois é, nós estamos falando também sobre saúde mental e quem está aqui para falar com a gente é a Neila Campos, que é a presidente da Abrata, e a Vivian Aschmann, que é a diretora institucional da Abrata. Eu quero agradecer aqui a nossas Libras, que é o nosso voluntário Libras por Rafael Ferreira da Rocha, da Escola Livre Paulista de Artes. Muito obrigada, Rafael, por você estar aqui simultaneamente fazendo para a gente, viu? Gente, enquanto a gente veio, pergunta aqui, primeiro uma pessoa dando parabéns para nós, Cleide Prado, parabéns pelo programa, a TV aberta ou comercial deveria ter esse olhar especial. Muito obrigada, viu? Também a Elaine Queiroz, ao que vocês atribuem o aumento da depressão nos últimos anos. Ela está fazendo uma pergunta para vocês. Quem responde para nós? Eu acho que existem vários fatores, né? Acho que a gente até fala que é o preço da nossa modernidade, né? Acho que o estresse, as mudanças que a gente tem na vida cotidiana, elas podem trazer essa parte
das depressões, né? O correr da vida, a falta de hábitos saudáveis, que hoje em dia as pessoas, né, têm menos. Isso pode desencadear esses processos de depressão. Inclusive, as pressões do mundo do trabalho também inclusive, aumentaram. a Neila também comentou que está chegando crianças, né? Sim. Até eu ia te perguntar, a partir de que idade ou nasce com o transtorno bipolar? Como é que é isso? O que os estudos científicos identificam é o seguinte, que há um caráter genético nos transtornos bipolares, que quando se faz o estudo da familiar, a gente percebe que algum familiar ou outro já apresentou sintomas da doença ou teve a doença. Tá. Então, a pessoa pode nascer sim com a predisposição para ter um transtorno bipolar. Porém, essa predisposição ela pode aflorar ou não. Então, isso depende também. Ela pode aflorar, se manifestar no momento em que a pessoa passa por uma situação de estresse muito grande, como colocou a Vivian. Ela passa por uma perda muito grande, ou perda de um familiar, de uma pessoa querida, perda do emprego. Então, são situações de extremo estresse que faz os sintomas da doença manifestar. Uma outra coisa, drogas. Sim, você colocou muito bem, Maristela. Principalmente a maconha, que todo mundo diz ser tão inofensiva, tudo tem vários estudos científicos, inclusive realizados, vocês procuram no IPQ do Hospital das Clínicas, né? Onde a gente vê a maconha que pode resultar num surto psicótico e manifestar a bipolaridade ou esquizofrenia e tantos outros. Isso, porque... Vocês concordam com isso? Sim, concordamos e temos essas situações diariamente nos trabalhos que a Abrata desenvolve. O que a gente acontece, que geralmente eram considerado que a doença manifestava a partir dos 20, 23 anos, geralmente 20 para os homens, 23, 24 para as mulheres. Só que essa manifestação, ela está se antecipando, né? Há 14 anos, 13 anos, 12 anos. E muitas vezes desencadeada pelo uso das drogas. Inclusive do álcool também. Não só a maconha, né? Mas inclusive do álcool também. Também. Porque tem todas essas misturas hoje. Sim. Então, muitos jovens têm sido socorridos nos hospitais com sintomas de abuso de álcool e, paralelo, apresentando sintomas de um transtorno mental. O que vocês lá da Abrata, o que vocês recomendariam para a pessoa que já foi diagnosticado com a bipolaridade ou que tem qualquer outra doença mental, né? O que vocês acham importante para essa pessoa para ser tratada? Que procure a Abrata, né? Para ter informações e ajuda, né? Para poder seguir um tratamento, ter uma adesão ao tratamento, né? Então, às vezes a pessoa, no momento em que ela é diagnosticada, ela não sabe muito o que fazer, né? Procurar a Abrata para que a gente possa ajudar nessa orientação, né? Algumas dicas assim de filme para entender, de algum livro, vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo? A Abrata tem o seu site, tem muito material disponível, inclusive isso é importante. Vídeos, nós temos bastante vídeos disponíveis no nosso site, inclusive todas as nossas palestras que são feitas por médicos especialistas ou psicólogos, também especialistas no transtorno bipolar e depressão, elas são gravadas e disponibilizadas na rede YouTube Abrata. Então a pessoa tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube, temos também no Instagram, Facebook e o site. Você pode passar para nós o site, né? E os contatos? Sim, www.abrata.org.br. E dentro do site nós temos folhetos informativos que a pessoa pode baixar, inclusive um livro. Inclusive um livro? Um livro feito para leigos. Poxa. Com toda a orientação, tanto para a pessoa como para os familiares. E tudo isso gratuitamente? Gratuitamente, Maristela. Como é que vocês sobrevivem? Esses 18 anos. A pergunta que não quer calar, né, gente? Bem, quer colocar você, Vivi? Sim, deixa a Vivi falar um pouco. Sobrevive. Somos todos, né, fazendo um serviço voluntário, então todo mundo que está lá realmente voluntário da Abrata, com parcerias, né, com empresas que nos apoiam.
doações, né, dos nossos associados e projetos, né, que a gente faz junto a algumas instituições para que interessante angariar recursos fundos para nossas ações. Certo. Pode falar. Eu ia falar que ainda não temos apoio do governo, então todo o trabalho... Isso que eu ia perguntar. Seguinte, né? O governo não dá um apoio? Nós ainda não temos subsídios do governo. Poxa vida. Porque o governo exige algumas certificações que nós também não tínhamos. Eu acho que são as duas situações. Entendi. Então agora nós já somos uma organização de utilidade pública e também estamos inseridos no cadastro do Estado de São Paulo e estamos agora começando a desenvolver um pequeno projeto com o governo do Estado de São Paulo, mas é um projeto assim, que a gente está fazendo um projeto piloto, que a gente está doando esse trabalho, para justamente faz parte da nossa missão, levar o conhecimento e divulgar as informações acerca da doença e principalmente no trabalho de informar a sociedade para romper com preconceito e estigma em relação à doença e em relação à pessoa. Então, aproveitando isso que você falou, Neila, eu gostaria de saber, a Abrata lançou uma nota, publicou uma nota nesta semana de repúdio, né, a novela onde existe uma pessoa que tem uma doença mental, é isso? Queria que vocês nos falassem sobre essa nota de repúdio, o que aconteceu? A pessoa não tem a doença mental. A pessoa não tem? Não tem. Mas foi utilizado o conceito de uma doença mental para fazer uma internação, uso de medicação e outros procedimentos que só vieram trazer mais prejuízos e ampliar o preconceito em relação ao tratamento psiquiátrico e à pessoa. Nós fizemos essa nota de repúdio porque as cenas que foram mostradas não contribuem em nada, é um total desserviço à pessoa com transtorno mental. Amplia-se mais o preconceito, porque o tratamento apresentado, ele não existe, não é da forma que foi feito. Parece que falam de choque, é isso? De eletrochoque, mas o ECT, que é hoje que se coloca, é um tratamento seguro, saudável e que principalmente para as pessoas que têm uma depressão grave, ele ajuda bastante. Então, o nosso repúdio foram essas cenas da forma como eles apresentaram a postura do psiquiatra, como eles apresentaram os procedimentos médicos e uma linguagem totalmente que aumenta o preconceito em relação à pessoa, ao tratamento e principalmente ao uso da medicação psiquiátrica. Meu Deus. Porque a gente sabe que é muito necessário. É muito necessário e, infelizmente, ainda se tem muito preconceito em relação ao tratamento da doença mental. Gente, é que nem um diabetes, não é? Como diabetes. É como a gente falar assim para o diabético, olha, não tome insulina. Exatamente. Não é verdade? É verdade. A pressão alta, a pessoa não tem que tomar o medicamento? É a mesma coisa, a gente que passa por uma depressão, que tem qualquer coisa, gente... Qual o problema de se, graças a Deus, que tem esses cientistas que descobrem os remédios que vão nos auxiliar, né? Seja um antidepressivo, seja o que for, não é verdade? A gente não precisa depreciar um tratamento claro e depreciar uma pessoa em rede nacional. Então, a nossa nota, né, de repúdio foi nesse sentido, da forma de expressar de forma totalmente inadequada. Inclusive, nós tivemos pessoas na associação que frequentam... a novela mostrou que não precisa, que essa medicação me faz mal. Verdade. Então, na Abrata apareceu isso. Sim, apareceu. Então, essa medicação, de fato, faz muito mal. Realmente, alguns anos atrás, a medicação psiquiátrica tinha uns efeitos colaterais muito intensos. Mas, com os estudos científicos, com o desenvolvimento, esses efeitos colaterais estão bem reduzidos e muitas vezes tem no início do tratamento e no decorrer eles vão reduzindo, eles vão desaparecendo. Claro, inclusive porque o psiquiatra ele vai ajustando, inclusive dependendo da tua reação ele troca, né? A gente que já passou por isso até entende um pouquinho. Exatamente. E gente, que bom que existem os psiquiatras. Aliás, eu quero aqui agradecer, né, por toda
a equipe médica, né? Eu faço parte de um grupo ali no IPQ, um grupo na área de psicologia maravilhoso, né? Gente, que bom que tem esses psiquiatras, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, Vivian, sobre tudo isso. Você que está aqui vendo, né? O que mais que você fala aí para nós? Que nosso tempo está acabando. Que eu acho que também nessa nota, eu acho que a gente fala um pouco da forma como eles mostram um hospital psiquiátrico, né? Tá. Que é uma imagem que não existe. O antigo hospício? O antigo hospício. Né? Gente, Manicômio. outro lugar maravilhoso que eu falo aqui para vocês que eu conheci. Lembra o Juqueri, que todo mundo falava? É maravilhoso, gente. Vale a pena ir lá ver pessoas maravilhosas que trabalham lá. Nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a toda a equipe da TV Osasco, né? Nós estamos fazendo 16 anos, ao meu marido Paulo Contim, que ama isso daqui, a todas as TVs comunitárias. E Neila, eu gostaria que você finalizasse com um recado aí para os nossos telespectadores. Tá ótimo, Maristela. O nosso recado é o seguinte: procurem a Brata, estamos lá para recebê-los sempre com muito acolhimento. E procure, para participar da nossa atividade, o que fazer? Ligue no telefone, vou usar o óculos, 3211, DDD 11, 3256 4831. Entre em contato, fale conosco, estamos esperando você. Muito obrigada a Deus por estarmos aqui agora fazendo isso.